Paz. Então hoje, irmãos, eu quero partilhar com vocês uma palavra que ela fala sobre como eu posso mudar de vida. Como posso mudar de vida sem oração, sem busca e sem sacrifício? Como posso mudar de vida se não orar, se não buscar e se não me sacrificar? Irmãos, este tem sido o dilema de muita gente. Como posso mudar de vida? Como posso ter uma vida transformada por Deus? Como posso ser uma pessoa nova? Uma nova criatura? Como posso ser limpo? Como posso ser liberto? Como posso vencer o pecado? Como posso vencer as tentações e ser um homem de Deus? Isso é a pergunta que muita gente faz. Eu sempre ouvi falar, irmãos, que sem sacrifício é impossível triunfar. Sem sacrifício é impossível vencer. Chegar ao impensável. Ou seja, sem sacrifício é impossível triunfar. Sem sacrifício é impossível vencer. Então, eu quero vos dar um exemplo. Primeiramente, o exemplo que eu escolhi foi o Cristiano Ronaldo. É o Cristiano Ronaldo. Porquê o Cristiano Ronaldo? Para onde ele chegou, onde ele está neste momento, ele teve que abdicar de muita coisa, ou seja, ele teve que renunciar a muitas coisas. Ele teve que exigir do seu corpo dia após dia. Ginásio, treinos atrás de treinos. Quando os outros iam para o banho, quando o treino acabava, os outros iam para o banho, o Cristiano Ronaldo, ele continuava no treino, ele continuava a treinar, ele continuava a aperfeiçoar. Muitos hoje em dia dizem que o Cristiano Ronaldo ele é fenomenal. Mas esquecem-se daquilo que o Cristiano Ronaldo tem feito ao longo dos anos. Ou seja, o Cristiano Ronaldo foi alguém que sempre treinou para estar onde ele está. Ou seja, o Cristiano Ronaldo ele foi aperfeiçoando o seu talento. Então, muitos esquecem-se do que o Ronaldo tem feito. Ou seja, do que é que ele teve que fazer para chegar onde ele está neste momento. Eu sei, irmãos, que não tem muito a ver a respeito de oração, de buscar a Deus e se sacrificar conforme Deus quer. Mas nós vemos aqui, irmãos, que o Cristiano Ronaldo ele não mudou sozinho. Ele não ficou parado de braços cruzados, ele não ficou sentado, ele não ficou à espera dessa mudança, dessa transformação. Ou seja, ele não mudou sozinho, sem fazer nada. Ele teve que fazer a sua parte, ele teve que agir, ele teve que correr atrás, ele teve que pôr as mãos no arado. Então é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos pôr as mãos no arado. Nós precisamos fazer para mudar. Nós precisamos fazer para ser transformados. Nós precisamos nos sacrificar, nos envolver. Então, muitas pessoas hoje em dia, me têm procurado e perguntam como podem mudar, como ser homens de Deus, como homens e mulheres de Deus, como viver e ter uma vida de intimidade e comunhão com Deus. Primeiramente, irmãos, nós precisamos querer mudar de vida. É preciso a pessoa ela reconhecer e querer mudar de vida. Primeiramente, a pessoa ela tem que crer primeiramente em Deus. Ela precisa crer em Deus. Ela precisa ser sincera de coração diante de Deus. Ou seja, ela ter um coração sincero para querer mudar. Porque não adianta a pessoa falar de boca se ela não quer mudar. Ela até pode falar de boca que quer mudar, mas no coração, a vida dela mostra que ela não quer mudar. Então, primeiramente, ela precisa ter um coração, um desejo sincero no seu coração, um desejo limpo de querer mudar. Porque se assim for, irmãos, se ela somente falar de boca, nada vai adiantar, nada vai mudar na vida dessa pessoa. Então, a Bíblia fala, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, primeiramente, nós também aprendemos que nós precisamos de ter fé. Mas fé
não chega para mudar e para essa transformação. É preciso também nós reconhecermos que somos pecadores. É preciso reconhecer que a pessoa ela é pecadora e que ela precisa de Deus. Ou seja, que ela depende de Deus e que sem Deus ela não é nada e nem pode nada. Então, a pessoa que quer mudar de vida, essa pessoa, ela deixa a sua vida. Ela deixa a sua vida do passado, ela deixa aquilo que ela fazia do passado. Então ela muda de vida. Então a pergunta é como ter uma vida íntima com Deus, como ter uma intimidade com Deus. Então é preciso buscar Deus. E a pergunta é, e como buscar Deus? Através da oração. Pois quando nós estamos orando, nós entramos e estamos na presença de Deus. Através da fé em Cristo Jesus. Porque só através do Filho nós podemos chegar até Deus, até o Deus Pai. Então, como pode uma pessoa ser transformada se ela não orar? Como pode uma pessoa ser mudada se ela não ora? Não vai haver mudança e não vai haver transformação. É impossível. É impossível. Como eu posso ser um homem de oração, uma pessoa de oração, se eu não tenho intimidade com Deus para orar, se eu não começo? Irmãos, como é que você quer ser homem de Deus, um homem de oração, se você nem ora? Tem que começar. É impossível você ser um homem de oração se você não começar a orar. Se você não começar a exercitar, é impossível. Nunca será um homem de oração se não começar a orar. É impossível. A pessoa ela precisa ser discipulada a orar. A oração ela é fundamental na mudança. Pois quando a pessoa ela ora, ela está a mortificar a sua carne, ela está a mortificar a sua vontade, ela está a mortificar o seu eu. A oração ela nos faz ser espirituais. Ela nos faz entender a dimensão, a plenitude, os mistérios de Deus. A oração, irmãos, ela nos faz ser parecidos com Cristo, ser parecidos a Cristo. Quanto mais tempo nós estamos na presença de Deus, mais perto nós estaremos de Deus. Isso faz nós ser parecidos, imitadores de Cristo. Quando oramos, nós tomamos para nós. Quando nós estamos orando, nós estamos a tomar para nós a mente de Cristo. Quando nós oramos, nós estamos a tomar a identidade de Cristo para nós. A oração é quando nós estamos na presença de Deus e nós somos transformados por Deus. Se Deus é santo, se Deus é santo, então, quando nós estamos na presença de Deus, nós ficamos santos. Ele nos santifica, Ele nos limpa, Ele nos cura, Ele nos restaura, Ele nos transforma, Ele faz tudo novo em nossa vida. Então a obra é completa. Quando nós estamos na presença de Deus, ela nos limpa, Ele nos santifica, Ele vai nos mudando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos transformando. Então a oração ela nos ensina. Quando nós estamos na presença de Deus, ela ensina-nos a falar de maneira diferente. Ela ensina-nos a agir de maneira diferente. Ela nos faz deixar tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que nós éramos do passado. Ela nos faz afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus, de tudo aquilo que não glorifica a Deus. A oração, irmãos, ela nos faz sentir nojo do pecado. Quando nós oramos, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós temos uma grande comunhão com Deus, ela nos faz sentir nojo do pecado. Ela nos transforma. Ela nos torna discípulos de Cristo. Ela nos torna realmente imitadores de Cristo. Então isso nos faz não mais viver como vivíamos no passado, mas nos faz vivermos uma nova vida, uma vida transformada como imitadores e à semelhança de Jesus Cristo. A pergunta é, porquê ler Bíblia? Porquê meditar na Bíblia? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos guia, ela nos fortalece. A palavra de Deus, ela nos alimenta.
ela nos ensina como viver para Deus, ela nos ensina como agradar a Deus, ela nos mostra quais os verdadeiros caminhos, quais as verdadeiras veredas, ela nos mostra os verdadeiros e os falsos caminhos. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos direciona dos maus caminhos para os bons caminhos. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos discipula dia após dia. A palavra de Deus, ela é alimento espiritual. A oração, irmãos, e a Bíblia, elas se encaixam. Nós precisamos uma da outra. Eu vou dar aqui um exemplo. Nós, se bebermos água, se nós bebermos água somente da nossa vida, nós vamos perecer, nós vamos acabar por morrer, porque nós precisamos também de alimento. Então, assim é. A água significa a oração. O alimento significa a palavra de Deus. Nós precisamos da água e do alimento. Nós precisamos da oração e da palavra de Deus, que é alimento espiritual. Então, elas duas se aperfeiçoam uma na outra. Então, nós precisamos uma da outra. Então, nós precisamos da oração e da palavra de Deus. Da oração, da água e da comida, que é a palavra de Deus. Jesus disse: nem só do pão viverá o homem, mas sim toda a palavra que vem da boca do Senhor, ou seja, da palavra de Deus. Então, nós precisamos entender, tem que haver um equilíbrio, ou seja, tem que haver um equilíbrio, oração e palavra, escritura e palavra, oração, busca, intimidade com Deus e palavra. Tem que haver um equilíbrio, irmãos, tem que haver um equilíbrio. Assim como nós também temos que ter um equilíbrio na água e no alimento. Tem que haver um equilíbrio. As duas se aperfeiçoam. As duas se aperfeiçoam. Precisamos das duas. Se não buscarmos Deus, se não orarmos, se não lermos a Bíblia, então é impossível, irmãos, nós sermos transformados. Nós não vamos ser transformados. A nossa vida não vai mudar. Deus exige sacrifício. Deus exige renúncia. Pois Deus exige sacrifício da tua parte. Deus exige sacrifício da minha parte. Se você não quer se sacrificar, nada pode mudar na tua vida, nada vai mudar. Então, não pode culpar, tu não podes culpar Deus, você não pode culpar Deus. Você não pode culpar a igreja, você não pode culpar os pastores, os líderes espirituais do seu ministério. Sabe porquê? Deus, Ele enviou Jesus Cristo para nos religar a Deus. Jesus Cristo morreu por nós, para nos resgatar, para nos perdoar e para nos salvar e para nós chegarmos ao seu reino através do Filho, através de Cristo. Os pastores são os líderes espirituais, aqueles que Deus levanta, aqueles que Deus capacita, aqueles que Deus fortalece, aqueles que Deus dá os dons e os talentos. Para quê? Para discipularem as ovelhas de Deus. Nós somos as ovelhas de Deus. Então as ovelhas, elas precisam de um pastor. Então Deus levanta os pastores para quê? Para que os pastores cuidam e discipulem as ovelhas de Deus. Todas as ovelhas precisam de um pastor. Então Deus levanta um pastor. Mas o líder, o pastor, ele ensina, ele discipula a ovelha, ele chama o povo, ele chama a ovelha, ele mostra a ovelha, ele mostra às pessoas como devem agir, como é que elas devem fazer para mudar, como é que elas devem buscar Deus, como é que elas devem ler a palavra de Deus, como elas devem vir à casa de Deus, como elas devem se sacrificar. O pastor está ali, auxilia, ensina, está ali para servir, está ali para se dispor, está ali para discipular as pessoas. Mas a salvação é individual, a pessoa precisa fazer por ela. A pessoa precisa fazer por ela. A
culpa não é de Deus, a culpa não é do pastor, a culpa é da pessoa. A pessoa não se dispõe, a pessoa não muda, a pessoa não se sacrifica, a pessoa não tem compromisso com Deus. Como é que ela quer mudar? A pessoa não ora, como é que ela pode mudar? A pessoa não lê a palavra de Deus, como ela pode mudar? A pessoa pouco vai à igreja, como ela pode mudar? A pessoa só vai uma vez à igreja, como ela pode mudar? É impossível. A culpa não é de Deus, a culpa não é do pastor, a culpa não é da igreja, a culpa não é dos irmãos, a culpa é sua, a culpa é tua. Não ponhas as culpas das pessoas. Isso costuma fazer, isso é carnal, isso é carnalidade, pôr as culpas do irmão, culpa de Deus, culpa do pastor. A culpa é tua, porque tu não te dispões, tu não te sacrificas, tu não fazes a tua parte, não obedeces ao teu pastor, não obedeces à palavra de Deus, não oras. Como pode haver mudança? É impossível, não vai haver mudança, não vai ter mudança. O líder espiritual está ali para discipular e para chamar o povo como estes devem agir, o que eles devem fazer. Mas se o povo, se as pessoas, elas não fazem, quem é a culpa? Deus, ele enviou o seu Filho, Deus enviou Jesus Cristo e fez o impossível por nós, deu a sua vida por nós. Os pastores, que são os líderes espirituais, eles se sacrificam pelas suas ovelhas, pelas pessoas que congregam na sua igreja, eles se sacrificam. Eles pagam um preço por elas, eles estão ali, eles se dispõem, eles estão ali para servir as suas ovelhas, estão ali para servir as pessoas, eles estão ali intercedendo pelas suas ovelhas, por estas pessoas, para depois estas pessoas, elas não querem compromisso, elas só estão bem a apontar o dedo, a trazer uma licença, a trazer contenda, a culpar o pastor, a culpar a igreja. A culpa não é do pastor, a culpa não é de Deus, a culpa não é da igreja, a culpa é da pessoa, porque ela não quer mudar. O pastor está ali intercedendo por ela, mas ela não quer mudar, ela não quer mudança. Ela fala que quer mudar, mas a vida não muda, porque ela não dá o primeiro passo. Pode falar de boca, mas primeiramente ela precisa dar o passo. Quando nós damos um passo, Deus dá dois. Quando nós damos dois, Deus dá três, e Deus dá quatro. A mudança tem que partir de nós. Se as pessoas não fazem o que o pastor, o que o líder espiritual fala a elas, ensina a elas, a culpa é da pessoa. A culpa é somente da pessoa. Como queres mudar se não fazes nada por isso? Como tu queres mudar se não fazes nada por isso? Não dá, é impossível, não vai haver mudança, não vai haver transformação. Tu podes ficar sentado, tu pode, pastor, ora por mim. O pastor vai orar, sim, mas quem tem que fazer a tua parte és tu. O pastor pode orar por ti, o irmãozinho pode orar por ti, mas quem tem que fazer és tu. Quem tem que se pôr, tem que se dispor és tu. Quem tem que ter compromisso és tu. Quem tem que se dispor és tu. Quem tem que fazer a sua parte és tu. A salvação, amigo, és tu. A salvação é individual. Eu busco a minha salvação. Tu buscas a tua salvação. Eu não posso tomar a tua cruz. O teu pastor não pode tomar a tua cruz. Tu tens que tomar a tua cruz. Hoje em dia as pessoas elas querem que a gente carregue a cruz delas, carregue as aflições delas. Ainda que a gente queira, ainda que o pastor queira, ainda que nós queiramos, nós não podemos. Eu tenho uma cruz e eu tenho que suportar a minha cruz, eu tenho que tomar a minha cruz e carregar. Tu tens uma cruz, tu tens que carregar, tomar e seguir Jesus Cristo. Aí vai ter mudança, aí vai ter transformação. Quem quer mudar tem que deixar o seu passado e vivendo, nascendo de novo, agindo de maneira diferente, como uma pessoa nova, como uma pessoa transformada. A pessoa ela precisa tomar a sua cruz, ela precisa renunciar e buscar Deus na oração, buscar Deus na palavra. Ela precisa abdicar e aproveitar o seu tempo, o tempo que ela tem para Deus. Pois a salvação é individual, como eu já disse. Irmão, mesmo que eu quisesse tomar a tua cruz,
Mesmo que o teu líder espiritual, mesmo que o teu pastor quisesse tomar a tua cruz, mesmo que o teu pai quisesse tomar a tua cruz, ele não pode tomar a tua cruz. Ele não pode tomar a tua cruz, é impossível. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua cruz. Cada um tem que tomar a sua cruz. Hoje em dia, as pessoas elas querem ser levadas ao colo. Hoje em dia as pessoas elas querem ser levadas ao colo. Elas querem que nós busquemos por elas. Elas querem que nós oremos por elas. Elas querem que nós nos sacrifiquemos por elas. Mas não é assim. A palavra de Deus não nos diz que é assim. As pessoas elas exigem de nós. E quando as pessoas elas são corrigidas, quando elas são corrigidas, elas não aceitam. E muitas saem da igreja porque elas não aceitam ser corrigidas. Por quê? Porque realmente elas não querem viver para Deus. Porque realmente elas não querem viver como Deus as chamou. Elas não querem mudança, elas não querem transformação. E então nunca vão mudar, nunca vão transformar. Não vão. Não vai haver mudança. Não vai haver transformação. Jesus está voltando, Jesus vai voltar e a pessoa vai ficar pelo caminho. E então não tem como perguntar por quê. Não houve mudança, não houve transformação. Jesus vai vir e essa pessoa vai ficar. Você vai ficar. Por quê? Porque você não quis mudar. Porque você não ouviu o seu pastor. Porque você não ouviu o seu irmão. Porque você não leu a palavra. Porque você não orou. Não fez a sua parte e ficará para trás. Não porque Deus é mau, mas porque Deus é justo. Deus é justiça. Aquele que planta, colhe. Aquele que semeia, colhe. Então, irmãos, essas pessoas elas culpam a igreja, elas culpam os irmãos, elas culpam os líderes espirituais, mas elas não conseguem enxergar que isso é consequências de suas vidas. O pecado tem consequências, o pecado tem consequências na tua vida, o pecado tem consequências na minha vida. O pecado nos cega, o pecado tem-nos cegado. Abre os olhos, pede a Deus, ora a Deus, para que Deus te abra os olhos, para que Deus te dê entendimento, dê discernimento, para que Deus abra os teus ouvidos. Pede a Deus. O pecado tem consequências. A mudança ela requer força de vontade, a mudança ela requer coragem, ela requer sacrifício, ela requer obediência. E poucos estão dispostos a esse sacrifício, a essa mudança, a essa transformação. Irmãos, a minha oração é que Deus possa abrir os olhos, que Deus possa abrir os vossos olhos, que Deus possa abrir os vossos ouvidos, dando entendimento àqueles que murmuram, dando entendimento àqueles que contendem em relação às igrejas, aos irmãos, aos pastores, em vez de se sacrificarem, em vez de viverem, quererem ser transformados e agirem para ser transformados, como Deus quer e como Deus exige, que o Espírito Santo ele possa falar a cada vida em nome de Jesus e que Deus possa confirmar esta palavra, que Deus venha, meu Deus, que Deus venha abrir os seus olhos, que Deus venha despertar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, fiquem com Deus. Que Deus possa confirmar esta palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz.